Olá, muito boa noite para você ligado na TV Unifev. Começa agora o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. Uma excelente noite de segunda-feira a todos. É muito bom ter você ter a sua companhia, estar presente aí na sua casa, você acompanhando as informações do futebol com a gente aqui no programa Meio de Campo. E hoje, o programa desta segunda-feira, a gente vai fazer um raio-x, um balanço sobre o final de semana esportivo, apontar como que foi a rodada do Campeonato Brasileiro, tabela de classificação, resultados, como que foi a atuação de cada um dos grandes de São Paulo no Campeonato Brasileiro. E também repercutir notícia aqui da região, a questão do FFC, Fernandópolis Futebol Clube, que em campo não conseguiu o acesso à Série A3, não conseguiu superar o Marília, jogo que foi no domingo no estádio Cláudio Rodante, mas o torcedor ainda tem um pouquinho de esperança, daqui a pouquinho eu passo essa informação. E também no programa de hoje, você confere material exclusivo do São Paulo e também do Corinthians, que a gente exibe no programa Meio de Campo dessa noite, que começa agora. E de primeira a gente já fala sobre o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que terá como finalistas Marília e Paulista de Jundiaí. No caso, o Marília conquistou a vaga à grande decisão e, consequentemente, o acesso direto à Série A3 do ano que vem. No último domingo, a festa foi muito grande, a presença do público também no estádio Cláudio Rodante, o Ninho da Águia, imortalizado por tantos embates, por tantos jogos de pura rivalidade entre votuporanguense e FFC. E a casa do Fernandópolis recebeu o jogo decisivo, valendo vaga na final e acesso à Série A3 na quarta divisão paulista. O jogo foi complicado para o FFC, até chegou a abrir o placar, só que tomou o gol de empate em seguida, ficou 1-1 no tempo normal, e o resultado aí foi até o final do jogo entre FFC e Marília. Como o time de Fernandópolis perdeu o primeiro jogo por 2-0, precisava de um resultado maior que não veio, e por conta disso, em campo, não conseguiu o acesso à próxima fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e, consequentemente, a Série A3 do ano que vem. Entretanto, ainda existe uma ponta de esperança para o torcedor do FFC. Segundo uma informação publicada na página oficial do Fernandópolis Futebol Clube, que eu vou passar para vocês agora, ainda existe essa expectativa. Segundo o próprio FFC informa, a situação do Batatais, que foi excluído da disputa da Série A3 do ano que vem, situação que ainda está nos tribunais de justiça desportiva. O Batatais, que é acusado de se envolver aí no esquema de manipulação de resultados, essa situação do Batatais ainda deixa aberta uma possibilidade do FFC ser convidado para disputar a Série A3 no ano que vem. O vice-presidente do FFC, o Gerry Falcão, está em viagem à capital paulista, na Federação Paulista de Futebol, pleiteando essa vaga devido o FFC ter feito a segunda melhor campanha no campeonato, na segundona. Aliás, terminou em terceiro lugar no campeonato e tem a segunda melhor campanha, e por conta disso o Fernandópolis vai tentar essa vaga, vai tentar ainda, quem sabe, por conta dessa indefinição do Batatais, conquistar aí o acesso. O FFC, para ter uma ideia, sofreu apenas 3 derrotas no campeonato e nenhuma delas foi dentro de casa. Então fica aí a expectativa se o FFC sobe ou não para a Série A3. Final de semana teve muito jogo também do Campeonato Brasileiro. A gente vai passar a partir de agora os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. Teve na abertura o Fortaleza vencendo o Grêmio por 2-1, mas calma que o Grêmio está com foco em outra competição que eu falo já já. O Corinthians perdeu em casa para o Cruzeiro. Detalhe desse jogo, antes de eu continuar os resultados, foi o gol de número 11.000 do Corinthians. A gente confere agora como é que foi
O gol foi de Fagner. Vamos dar uma olhada. Tá aí, história muito rica, o gol foi emocionante, mas o torcedor do Corinthians saiu frustrado da partida porque o Timão tomou a virada. E o segundo gol do Cruzeiro, então, meu amigo, nem dá para comentar, um vacilo geral da zaga do Corinthians que ficou pedindo impedimento, teve reclamação com a arbitragem, mas o fato é que o Cruzeiro se aproveitou e venceu a segunda consecutiva. Cruzeiro que quer sair de perto do grupo que será rebaixado. Seguindo com os resultados, o Vasco venceu o Internacional por 1-0. O Atlético Mineiro fez 2-0 no Santos do Paulo Emura. O São Paulo venceu o Avaí por 1-0. Esse resultado a gente fala mais no segundo bloco do programa Meio de Campo. O líder Flamengo não tomou conhecimento do Fluminense e venceu por 2-0 o clássico do Rio de Janeiro. Chapecoense e Goiás 2-2. E Atlético Paranaense e Palmeiras empataram em 1-1. O Bahia joga contra o Ceará e Botafogo contra a CSA nesta segunda-feira, encerrando a rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato que nesse momento tem o Flamengo líder com 64 pontos. Já são 10 pontos à frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, que tem 54. Eu já disse no programa nosso de quinta-feira, para mim o campeão será o Flamengo. O Palmeiras vai jogar em ritmo de treino até o final do campeonato e pelo menos tentar ficar aí numa situação de classificação para a Libertadores. Terceiro colocado é o Santos com 61 pontos. Depois em quarto vem o São Paulo com 46 pontos. O Corinthians é o quinto colocado com 44, mas pode ser ultrapassado pelo Bahia. O Internacional é o sexto com 42, depois vem o Grêmio com 41 e também o Bahia com 41 pontos. O Bahia pode chegar a 44 também e nos critérios de desempate ultrapassar o Corinthians. Na sequência, Atlético Paranaense, Goiás, Vasco, Atlético Mineiro, Fortaleza, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento no Z4 do Brasileirão. Tem Ceará, CSA, Chapecoense e Avaí. Chapecoense e Avaí, aliás, duas equipes de Santa Catarina, que têm apenas 17 pontos ganhos. Ainda para destacar nesse bloco a questão do Santos, né? O Santos perdeu para o Atlético Mineiro, jogando muito abaixo. O jogo foi no estádio Independência e, na minha opinião, chama a atenção o técnico Sampaoli. Reparem as entrevistas de Sampaoli. Toda vez que o time perde, ele arruma alguém para culpar, tirar o foco. É uma estratégia. Reclamou muito de árbitro de vídeo, falou que o pessoal tinha que usar um microscópio, um telescópio, enfim. Reclamou bastante, mas o fato é que isso acaba tirando um pouco o foco do que ele fez de errado nesse jogo, do que o Santos também fez de errado nessa derrota por 2-0 a partida contra o Atlético Mineiro. Já o Palmeiras, como eu disse, ritmo de treino, o torcedor nem se empolga porque não teremos muito mais do que está sendo visto. Contra equipes menores, o Palmeiras vai ganhar. Tem uma certa dificuldade, vai empatar ou enfim até perder, mas não vai ter muita coisa e nem dá para esperar para um time que tem Daverson como centroavante, apesar de ele ter feito o gol contra o Furacão. No segundo bloco a gente vai falar bastante sobre o São Paulo,
que foi o único paulista que venceu nesse final de semana. Tem entrevista do técnico Fernando Diniz. E olha só, hein? Reinaldo, King Naldo, teve contrato renovado. Meio de campo volta já já. Estamos de volta com o programa Meio de Campo na tela da TV Unifev. O programa de hoje, como eu disse na abertura, fazendo um raio-x, um balanço do final de semana esportivo. E essa semana, o mundo do futebol brasileiro promete estremecer. Quarta-feira tem o jogaço da volta entre Flamengo e Grêmio, valendo a vaga na grande decisão da Libertadores da América. O primeiro jogo foi 1-1. O Flamengo tem a vantagem de empatar em 0-0, que eu duvido que esse jogo vai ficar nesse placar. Então, na quarta-feira, tem esse jogaço. Nós aqui paulistas, torcedor do Santos, do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo, não tem nada a ver com essa história. Vai só sentar no sofá e, com certeza, ver um jogo emocionante. Vamos falar agora, voltar a falar do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que está ali consolidado na quarta colocação do Brasileirão, venceu o Avaí com o gol do Arboleda e após a partida, o técnico Fernando Diniz respondeu às perguntas dos jornalistas, falou sobre Daniel Alves, equipe em campo, ritmo, se a equipe já assimilou o estilo dele e também sobre árbitro de vídeo, que é sempre uma polêmica. Vamos acompanhar como é que foi a entrevista coletiva de Fernando Diniz após a vitória contra o Avaí. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o desempenho do São Paulo hoje. E o São Paulo tem tido números ruins ofensivamente, me refiro ao ataque. Tem tido números ruins na temporada. Você chegou agora, é um problema que obviamente você vai tentar corrigir, mas você já detectou o grande problema? Se você falar pelo jogo de... Boa noite primeiro. Se for falar pelo jogo de hoje, o time, não sei se antes estava criando tantas oportunidades. Eu acho que esse não era o problema. O problema de hoje foi concluir o que a gente criou em gol. A gente teve muita chance real de gol. O melhor jogador do Avaí foi o Vladimir. Hoje, especificamente, foi um time, a criação ofensiva me agradou bastante. O que faltou foi a gente converter as inúmeras chances que a gente criou em efetividade, em fazer os gols. Diniz. O desempenho me agradou, a maior parte do jogo. Acho que os 15 minutos finais a equipe cometeu um erro a não se cometer, que é achar que o adversário de alguma forma não poderia empatar o jogo, e eles tiveram duas oportunidades ali que a gente poderia hoje estar amargando, agora está amargando um empate. Diniz, tudo bem? Tudo bem. Bom, 3 lances chamaram a atenção de passes na frente da área e a não finalização, que irritou bastante o torcedor naqueles 3 lances em específico durante a partida. Como você avalia essas chances que o São Paulo perdeu? Teve mais posse de bola por um absurdo de diferença, mas não conseguiu converter tantas chances como poderia converter. E também, se você puder emendar, a entrada do Igor Gomes na segunda etapa, que foi bem avaliada no geral. Bom, pelo Igor ele está crescendo cada vez mais, é um jogador hoje que não considero ele reserva, é um dos titulares que a gente tem, era uma das opções para começar o jogo, não iniciou, mas entrou e de novo entrou bem na partida e assim ele vai ganhando cada vez mais espaço. Quanto ao finalizar da entrada da área ou não, às vezes que a gente finalizou da entrada da área, se são esses lances que você está falando, muitas vezes a gente chutou e alguma delas até gerou contra-ataque. A gente tinha que trabalhar melhor, a gente teve chances, algumas chances, como no lance ali do Raniel, no final já podia ter finalizado, mas quando você está com a defesa muito trancada no meio da área, a gente conseguiu explorar muito bem os dois lados do campo. Então isso eu acho que a equipe até fez bem. Um lance ou outro que a gente podia ter finalizado já da entrada da área e não finalizou, mas de maneira geral a gente conseguiu circular bem a bola e entrar pelos lados, que é onde a gente tinha que entrar mesmo. Fernando, aqui. Tudo bem? Olá, boa noite. Você acha que um dos seus principais problemas para resolver está ali na questão do centroavante, do homem definidor, o homem de área? Porque o Pato claramente não é esse homem, ele está fazendo essa função por falta de opção. O Pablo está no departamento médico, o Raniel é uma opção. Mas hoje, por exemplo, várias bolas foram cruzadas na área e não tinha aquele homem lá para finalizar, né? Talvez aí esteja um dos problemas para você corrigir?
Eu acho que no jogo de hoje eu não vi como um problema. A gente teve chance de fazer gol, a gente teve chance de sair na cara do goleiro, de cruzar para trás, de ter um volume de jogadores grande dentro da área. No jogo especificamente de hoje, se você tem um cara de referência, pode até ajudar, mas eu não acho que é necessário você ter um jogador de referência para você marcar gols. Às vezes tem alguns tipos de sistema que é quase que uma exigência você ter. E no meu caso, eu não acho que isso é uma necessidade básica. A gente pode jogar com o Pato. Se o Pato tivesse feito, das chances que ele teve hoje, 2 gols, a gente estaria contando uma outra história. A gente sabe que o aproveitamento do Pato, pela qualidade dele, uma hora a bola dele vai começar a entrar. Então hoje foi circunstancial. Acho que a gente criou bastante. O Pato, e ele não jogou de 9 fixo. Ele flutua, é um cara que tem uma qualidade extrema. E a gente confia nele, sabe que ele pode reverter essa questão dos gols, das bolas que aparecem para ele começar a entrar a qualquer momento. Diniz, aqui no fundo, ainda sobre o Pato, claro que, como você disse, futebol é meio maluco, né? Se ele marca aquele gol que ele perdeu na frente do goleiro, a história que a gente estaria contando era outra, né? Mas como perdeu, a torcida acaba vaiando o jogador, que é até talvez natural, dadas as circunstâncias da partida. Até por conta disso, vale uma conversa com o Pato ou é algo que o próprio jogador supera isso durante os treinamentos, durante a semana, para a confiança não se perder? E se me permite também, a ausência do Daniel Alves para a próxima partida, né? Ele recebeu o 3º cartão amarelo. Naturalmente, você já conta com o Juan Fran ou o Igor Vinícius acaba sendo a opção? Então, em relação ao Daniel, a gente vai esperar a semana para definir quem que vai jogar no setor. E em relação ao Pato, as conversas com o Pato, desde quando eu cheguei, elas praticamente são diárias. É um cara que dispensa comentários no sentido de potencial, de qualidade, e a gente está procurando dar todas as condições a ele para que ele consiga ter assim, a efetividade que ele sempre teve. Sabe? É um jogador que dispensa comentários no que diz respeito à qualidade. Então a gente espera de fato que ele consiga converter as chances que ele tem aparecido para ele em gols e virar esse momento. E a gente sabe que ele está sendo cobrado por conta da falta de gols. No caso de hoje, ele se movimentou bastante, deu muita opção para os jogadores, ajudou na marcação. Então, hoje, especificamente, faltou o Pato colocar as chances que ele teve, pelo menos 1 ou 2 para dentro. O Fernando, o que você achou da expulsão do menino lá, do Brenner? Você já teve a condição de ver no replay? Porque, claro, você edita a imagem, é forte. Mas o futebol tem um contexto, o futebol tem um movimento. Sei, e mudou totalmente a história do jogo, que já era difícil pro Avaí, que vinha para se fechar e que perdeu um homem logo no começo do jogo. Eu não vi a imagem pela televisão, não posso avaliar. Agora, quanto ao uso do VAR, eu já falei outras vezes que, por hora, assim, ele não está beneficiando o jogo de futebol no Brasil. Pelo que eu vi no Campeonato Brasileiro, para-se demais, demora-se demais para o tempo, quase nunca ele é reposto na proporção de que o jogo é parado. E parar para ficar interpretando muito tempo, eu acho que, não, na minha opinião, não devia ser assim. Quando o lance ele é muito contundente, eu acho que não devia nem chamar o árbitro, ter essa responsabilidade de ficar vendo o monitor, já tinha que decidir lá de cima. O Diniz, hoje você usou o Daniel na lateral direita, claro que também por uma razão de não ter o Juan Fran por ali, mas é uma discussão desde que o Daniel chegou no São Paulo, né? Onde ele vai jogar, no meio, na lateral. O que você achou do desempenho do Daniel na lateral? Você acha que ele rende mais por ali, onde ele jogou a carreira inteira? Que avaliação você pode fazer disso também? Eu acho que o Daniel ele rende tanto no meio quanto na lateral. Na lateral, eu acredito que é a posição que ele tem um domínio completo. Para mim, ainda é o melhor lateral direito do mundo. Foi o melhor jogador recentemente da Copa América aqui. E no meio ele também jogou bem. Contra o Fortaleza ele fez uma bela partida e hoje ele jogou bem de novo. Então ele é um jogador que a gente tem o privilégio de ter o Daniel, que pode jogar tão bem no meio como na lateral. Diniz, aqui. Você comentou que o Igor Gomes era uma das suas opções para iniciar o jogo. Acabou optando pelo Lisiero e o Tietê, Armando e o Daniel na lateral, né? Queria que você explicasse por que essa opção pelo Lisiero e o Tietê Armando, se você gostou do desempenho deles. E se colocar o Igor Gomes no próximo jogo, você não vai ter o Daniel como opção ali, já tá na tua cabeça?
O Igor tem sido constantemente uma opção para mim. E também ter ele no banco para poder entrar é uma coisa que também dá segurança, porque ele vive um momento muito bom. A gente foi testando as formações durante a semana. Também tem que avaliar o que aconteceu desde a minha chegada. Para você botar o Igor, você tinha que tirar mais alguém. Eu achei que nesse momento o melhor time para o São Paulo, por tudo que tinha acontecido, era esse que iniciou. Tá aí a entrevista coletiva e o torcedor do São Paulo, alguns gostam, alguns não, mas o fato é que Reinaldo tem sido uma liderança da equipe do São Paulo, lateral, tanto dentro quanto fora de campo. E na última semana ele teve contrato renovado, é um jogador que parte da torcida gosta bastante pela vontade e entrega que ele tem em campo, e ele teve o contrato renovado. Vamos acompanhar o vídeo divulgado pela TV São Paulo. Para mim, eu fico bem à vontade para falar, porque eu conheço o Reinaldo muito antes dele vir para São Paulo. Eu estava iniciando minha carreira, ele jogava na Penapolense, então a gente chegou a jogar contra e achava ele um bom jogador. Ele era o camisa 10 da Penapolense. E a evolução que o Reinaldo teve e a maturidade que ele adquiriu é um exemplo para todo mundo. Amadureceu e hoje é um jogador importante dentro do elenco, dentro do campo. Não é à toa que é um dos líderes e um cara sério, trabalhador. Isso somado à seriedade que ele coloca no trabalho, faz dele hoje um líder dentro do grupo, dentro do São Paulo, que ele vem demonstrando jogo a jogo, principalmente jogos importantes, onde ele sempre está indo bem. Ele tem uma característica legal que eu acho dentro de campo, que eu acho que ele sente bastante as coisas, ele joga muito com o coração. Reinaldo é o coração do time, o coração da torcida, por todo o que transmite. Reinaldo, que é um fenômeno. Um cara que incorpora muito o coração são paulino e ele de fato representa muito bem o que é o São Paulo hoje. Quando ele está dentro de campo ali, aquela gesticulação dele, ele vê que ele está certo, ele gesticula, ele fala, porque ele está dando a vida realmente ali mesmo, ele está jogando com o coração. Então você vê que o cara tá de verdade ali, não tá para brincadeira. Extremamente competitivo. É um cara extremamente sério dentro de campo, que quer sempre vencer, então isso acaba contagiando o grupo todo. Por sua forma de assumir a responsabilidade no jogo. E tem jogado sempre as partidas em alto nível. E ele tem uma batida diferenciada, temos aproveitado aí esse ponto forte que ele tem, né? E tem decidido os jogos pra gente. Acho que se convirtió em um jogador importantíssimo dentro do clube. Aspecto também de liderança muito forte, os jogadores o ouvem. E também é um cara que cobra bastante a gente dentro de campo, fora de campo, para fazer sempre o correto. E mais do que o que ele fala, são as atitudes que ele tem no campo. É um cara que ele é muito grande hoje dentro do campo. Um jogador que passou todas as etapas no clube, soube dar volta por cima de momentos difíceis. Um exemplo de superação e de cara que tem muita fibra para conseguir superar as dificuldades que ele teve e hoje ser uma das nossas maiores referências. Tá, então Reinaldo com contrato renovado com o Tricolor. Esse foi o programa Meio de Campo de hoje, o programa um pouco diferente, passando um balanço sobre as principais competições. E a gente convida você que gosta de futebol para na quinta-feira acompanhar o programa ao vivo, que é o nosso debate, com a presença do Léo Caporalini, do Antônio Benjamin, Toninho, do Paulo Emura. Enfim, o melhor debate, o debate mais contraído da sua televisão, com certeza, trazendo assuntos da Votuporanguense. Torcedor, 15 de novembro, apresentação do CAV, hein? Em breve, os primeiros nomes de reforços serão divulgados pela diretoria. Então, na quinta-feira, a partir das 8 da noite, ao vivo na Rádio e TV Unifev, tem programa Meio de Campo especial. A gente se vê lá e na programação da TV Unifev. Uma excelente noite a todos. Tchau, tchau.